Olá, mais uma vez estou aqui, Patrícia Faro, para dividir meus conhecimentos com vocês. Desta vez a convite da CIT, né? O Fábio e a Karina, a fonoaudióloga Karina Souza, nos convidaram para quê? Para trazer um pouquinho aí do meu conhecimento com relação à ATM. E aí eu falei assim, seria interessante colocar o nome ATM e suas DTMs. Por quê? A grande maioria das pessoas faz algum equívoco, vamos dizer assim. Nossa, eu tô com uma dor na minha ATM. Então vamos começar o curso já por esse conceito. ATM, todos nós temos. É uma articulação temporomandibular. Disfunção temporomandibular, alguns terão e outros não. E o que nós vamos aprender nesse curso é justamente isso. Quais são os fatores, quais são as incidências, o que nós podemos fazer para auxiliar essas pessoas que têm dor exatamente nessa região. Então vamos ver aqui no nosso slide. Vejam que essa é a articulação, a maioria das coisas que acontecem nessa articulação, que nós vamos chamar de disfunção temporomandibular, está relacionada a este que está em azul, que é o disco articular, e nós vamos aos poucos compreender todos os músculos, nervos, enfim, que estão compreendidos nessa região e que nós poderemos trabalhar melhor para dar melhor qualidade de vida ao seu paciente. Isso é o que nós procuramos fazer e é o que eles esperam de um tratamento da fonoaudiologia. Então vamos lá. Nós vamos entender o que é a articulação temporomandibular, a incidência, vamos falar sobre anatomia, os componentes da articulação temporomandibular, funções do disco articular, ATM e o líquido sinovial, movimentos mandibulares, músculos mastigatórios e do cervical, causa das disfunções temporomandibulares, objetivo e tratamento fonoaudiológico, etapas do tratamento e uma conclusão, além de uma referência bibliográfica para vocês se deliciarem no final aí desses módulos, ok? Então vamos lá. Para que a gente possa entender um pouquinho melhor, eu gostaria de mostrar este filme para vocês já começarem a se inteirar do que é essa articulação. Então vejam bem, aqui eu tenho o temporal, aqui eu tenho o masseter, que tem o fecho superficial e o profundo. Ele vai começar a entrar cada vez mais dentro para poder mostrar para vocês aonde se encontra esse disco articular. Então eu tenho a fossa, eu tenho aqui a lâmina bilaminar, eu tenho o disco articular. E olha como que funcionam vários músculos para que possam deixar íntegra esta região. Então veja bem, a articulação temporomandibular, ela é uma só, mas é a mais delicada que nós temos. E nós temos inúmeros músculos, nervos, artérias, enfim, que vão fazer com que essa articulação fique sempre preservada. E é esse o intuito desse curso. Fazer com que vocês entendam essa articulação e possam trabalhar cada vez melhor com ela, certo? Então vamos lá. E o que é ATM? A mandíbula está ligada ao crânio. A mandíbula está ligada ao crânio pelas articulações temporomandibulares, que nós já falamos. Nós temos duas articulações, uma de cada lado. E aqui diz o quê? Que elas têm que, além de ter os dois lados, elas precisam funcionar iguais. Quando elas não estão funcionando de forma adequada, é onde nós deveremos intervir. Mas tem muita coisa aí pelo meio do caminho que eu vou mostrar para vocês. A ATM é uma das mais complexas articulações, veja bem, uma das mais complexas, nós fomos abençoados aí, porque trabalhamos com cabeça e pescoço, e onde ela está? Justamente nessa região de cabeça e pescoço. Conectada pela mandíbula e não podem trabalhar independentemente. Isto é muito importante para que você entenda o porquê de uma mordida cruzada, o porquê de uma mordida profunda, o porquê que depois de um término de um tratamento ortodôntico eu venho a ter problemas na articulação temporomandibular.
Conforme Marquesan, a mandíbula é o único osso móvel da cabeça e está ligada ao crânio por uma articulação que se movimenta sinergicamente à própria articulação temporomandibular. Acho bárbara essa definição, então vamos aí entender um pouquinho melhor o que acontece. Olha, veja bem de novo esse disco articular aqui, aonde aqui eu tenho a mandíbula, tá? A parte lá de cima da mandíbula. Então quer dizer que só a parte de trás daquele osso que eu enxergo enquanto mandíbula é que estará conectado ao disco. Essa outra parte, ela não vai se conectar ao disco diretamente, certo? A articulação temporomandibular é uma das articulações mais importantes do corpo. Ela é sim uma articulação como a do joelho, como a do cotovelo, como a do ombro. Ela só é um pouquinho mais delicada, então é uma articulação como as outras também. E toda articulação tem sempre algo que vai protegê-la, né? E nós vamos conversar também sobre isso. É importante incluir as funções da mastigação, alimentação, fala, assim como cantar e beijar. Então veja bem, tudo que o fonoaudiólogo faz é trabalhar com o quê? Com as funções do sistema estômago-glossognático, concordam? Então nós vamos de fato trabalhar essa articulação porque eu preciso dela para mastigar melhor, eu preciso dela para me alimentar adequadamente, porque se eu tenho um caso de trismo, ou seja, a pessoa travou a mandíbula, pode ser traumático ou pode até ser por uma questão de pós-cirúrgico, pode até ser por um motivo de que fez retirou o terceiro molar e deu um trismo. O que é o trismo? Ficou fechada a mandíbula e não abre. O que quer dizer? Essa pessoa irá se alimentar de forma adequada. Se essa articulação não se movimenta, a fala fica extremamente comprometida. Quantos de vocês lembram até do ceceio lateral e do ceceio frontal? O ceceio lateral é aquela pessoa que fala com a articulação super travada. Então, faça ideia de como deve estar a articulação temporomandibular desse paciente que fala sempre jogando o ar para as laterais, né? Chave que eu não sei. Então, isso daqui é extremamente importante. Assim como cantar e beijar. Cantar, lógico que eu tenho que ter todo um aparato, projeção vocal, tenho que trabalhar meu diafragma, a respiração mais inferior, mas veja bem, eu só vou conseguir cantar se eu conseguir também articular melhor essa boca, vamos dizer assim, e também tudo que está dentro dela, língua, bochecha, palato mole, enfim. E beijar. O beijar, a gente fala assim, nossa, mas beijar é tranquilo. Não, gente, beijar é uma coisa que você mexe muito com a articulação. Você está toda hora movimentando a língua. Então, muitas pessoas reclamam que tem dor ao beijar. E isso vai acontecer no seu consultório. Eu estou beijando, então chega uma hora que eu paro de beijar porque está me dando uma dor que eu não aguento. Então, opa, vamos também identificar isso. Veja bem, se eu não mastigo bem, se eu não me alimento bem, se eu não falo de forma que os outros vão me compreender, se eu não canto, alguns sim, outros não, e se eu não beijo, qual a qualidade de vida que eu vou ter? Como que eu vou estar inserido nessa sociedade? É isso que nós temos que pensar quando trabalhamos com as disfunções temporomandibulares. Então vamos lá. Semelhante a outras articulações do seu corpo, é composto por ossos, ligamentos, discos de cartilagem, líquido articular, nervos e vasos sanguíneos. Se eu tiver danos em algum desses componentes, eu terei sim aí um comprometimento nesta articulação. Pode ser que eu tenha um comprometimento só em um dos lados. Pode ser que eu tenha um comprometimento em ambos os lados. E pode ser também uma coisa muito bacana para vocês já começarem a tirar alguns aí pré-conceitos que existem na cabeça de vocês. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que está do meu lado e que ao mastigar ela faz inúmeros barulhos e que aquilo me incomoda. Eu chego e pergunto para a pessoa, dói? E ele fala assim,
Não dói. Nossa, para mim é super tranquilo, não sinto nada. Você não sente dor de cabeça? Você não sente dor no pescoço? Você não sente nenhuma dor aqui nessa região? Não sinto nada. Então, o que você faz no caso que o paciente não sente dor? Existe um livro bárbaro que está nas referências, que eu sempre indico em todos os meus cursos, que é o Crescimento Crâniofacial de Enlow. E no Crescimento Crâniofacial de Enlow tem um capítulo onde ele comenta o seguinte: nós somos um conjunto de desajustes reajustáveis. O que quer dizer isso? Ao longo da sua evolução enquanto ser humano, você vai adquirindo algumas formas de fazer por conta da sua musculatura, por conta do seu pisar, por conta do seu andar. O seu quadril vai ficar de um jeito, o seu ombro vai ficar de outro, e tem pessoas que ficam super alinhadas. Então nós vamos nos adequando ao que nós vamos tendo aí no futuro, ao decorrer da vida. Então, de repente, a pessoa não tem dor nenhuma aqui, mas ela está com o ombro um pouco torto, o quadril um pouco torto, o pé e o joelho para dentro. E ela está super bem ajustada aqui. Ela continua vivendo super feliz. Vai lá o fonoaudiólogo que não acabou de ter um curso de DTM, disfunção temporomandibular, quero trabalhar com qualquer um, está fazendo barulho, já vou trabalhar. Vai lá, começa a trabalhar com o seu paciente. Sabe o que você faz? Você começa a desorganizá-lo de uma tal forma que ele começa a ter dor não só aonde ele não tinha, que era na articulação, mas ele pode ter dor ao longo do corpo. Então existe uma regra clara dentro do tratamento de disfunção temporomandibular. Se o paciente não refere dor, não mexa. E tem uma outra coisa que eu acho bem interessante, que vocês vão entender melhor no decorrer do curso, tá? Tem momentos, tem muitas pessoas que falam assim: nossa, eu tinha muitas dores. Você sabe que agora eu não tenho mais? Cenas dos próximos capítulos. Esse eu deixo para contar para vocês já, porque vocês vão se perder se eu começar a contar agora. Mas guarde essas duas informações, ok? Então vamos lá. Falamos. E qualquer uma dessas pode dar a dor ou também a disfunção. Então, incidência, essa é a mais atual. O que quer dizer? Que até onde eu fiz esse curso, isso era verdadeiro. Como as coisas estão evoluindo cada vez mais, eu não posso garantir que depois de algum tempo isso seja verdadeiro. Então é função do profissional sempre ir em busca daquilo que tem mais de atual com relação à incidência, porque isso aqui é extremamente dinâmico. Até hoje o que nós temos? Os distúrbios da articulação temporomandibular acontecem principalmente em adultos de 20 a 50 anos. Não quer dizer que não pode acontecer nos demais, mas principalmente nessa idade. Por razões mal conhecidas, então não adianta me perguntar, porque são mal conhecidas, as mulheres são atingidas mais do que os homens. Uma proporção de 3 a 9 para cada homem. Só para vocês terem uma ideia, aqui dá para a gente referir algumas coisas, porque, na verdade, eu tenho a questão hormonal. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma mulher que vai, na hora que ela vai ter um filho, então existe uma frouxidão ligamentar esperada para que ela possa ter aquele bebê de parto normal, vamos dizer assim. E, de repente, na volta para uma questão hormonal, não volta como deveria, tá? Então, distúrbio hormonal, e ela começa a sair o disco articular do lugar. Isso pode também acontecer, né? Eu posso ter também, por uma questão de mau hábitos. Então, a mulher carrega a bolsa mais de um lado, carrega todas as sacolas. Você já viu mulher saindo na rua? Mulher carrega tudo, só não carrega a casa porque não dá. Homem não, homem sai, né? E a gente não, a gente está sempre carregando alguma coisa mais do lado direito e do lado esquerdo. Então, por um momento, você pode estar desenvolvendo aí algo na sua articulação. Isso são suposições, porque as causas são mal conhecidas. Voltando aqui, apenas 5 a 10%. Olha que interessante, guarde isso para você. Olha, se eu fosse você, eu dava uma arriscada aí, anotava, porque eu acho muito legal esse dado. Olha só, apenas 5 a 10% dos que apresentam sintomas necessitam de tratamento médico. Nos demais casos, eles regridem
espontaneamente. Muito legal, né? Por que será? Já te falo já já. Dor crônica na articulação temporomandibular é classificada como um dos subtipos de cefaleia. Então, assim, eu tenho um grupo de pessoas que tem cefaleia, então não é disfunção temporomandibular, grupo de cefaleia. Quando eu vou pesquisar as pessoas que têm cefaleia, um grupo ele está relacionado à disfunção temporomandibular, certo? Ruídos e crepitações ao abrir a boca, então aquele barulhinho de areia, você fala assim, tem osso, mexendo com o osso na hora que vai abrir, ocorrem em aproximadamente 50% das pessoas. Credo, todo mundo está precisando de fono? Não, mas olha só, e não requerem maiores cuidados. Isso tudo é o que a gente está começando a elaborar sobre disfunção temporomandibular. Então, cada vez eu quero que a sua cabeça fique mais inteirada do que você poderá ou não fazer. Por quê? Em alguns momentos você vai se sentir frustrado. Você queria trabalhar com aquele paciente, mas ele, por exemplo, não refere dor. E aí o que você vai fazer? Lembrar de Enlow, que está lá nas nossas referências bibliográficas, para você poder estudar um pouquinho melhor e entender crescimento crânio-facial. Vamos lá. E agora falar sobre a anatomia da TM. Concorda que não dá para trabalhar com alguma coisa sem você compreendê-la de forma adequada? Nós vamos com calma para que vocês possam entender. Porque eu sei que muitos de vocês, a parte de músculos, ela fica um pouco perdida, né? Lá na faculdade e tal. Então, aos poucos, a gente vai com calma falando sobre esses aspectos. Vamos lá. Embriologia. Ó, já na sexta semana intrauterina, sexta semana é quase nada. Sexta semana muita gente não sabe nem que está grávida. Mas já na sexta semana intrauterina já começa a se formar. Então, ótimo. Ossificação intramembranosa, ou seja, aquilo que vai começar a proteger essa articulação. Ela já vai se iniciar na sétima semana. Gente, é muito cedo. Logo quando você concebeu ali, já está começando a proteger. Deve ser muito importante essa articulação, né? Para já ser protegida logo no começo, na sexta e na sétima semana. Tecido ósseo, cartilagens, disco articular e a musculatura mastigatória se originam no primeiro arco braquial. Também é tudo lá no comecinho. A propriocepção das estruturas ela é integrada, ou seja, eu vou começar a formar essas estruturas, mas eu só vou poder começar a sentir mesmo muito mais lá para frente, quando eu for de fato utilizá-las, né? Vocês lembram que dentro da vida intrauterina o bebê suga, né? Tem muitos que sugam o dedo, tem muitos que ficam com uma posição inadequada e pode acontecer alguma coisa na articulação temporomandibular também. Tem muitos gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos que não cabem todos ali, que nós vamos verificar que tem diferenças até mastigatórias. Hoje nós temos possibilidades inúmeras de trabalhar com gêmeos e trigêmeos devido aí, né, à inseminação artificial, e o que eu tenho visto é muito interessante, que os gêmeos eles podem ser idênticos, você não tira nada deles. Quando você vai começar a medi-los, por exemplo, com o paquímetro, aí você verifica que eles têm uma diferença de hemifaces. E também que um mastiga mais de um lado, por exemplo, do lado direito, e o outro com certeza vai mastigar mais do lado esquerdo. Vai aí uma informação interessante para você poder entender os seus gêmeos. Então vamos lá. O que eu tenho, né, nessa estrutura? Então, ó, eu tirei sua pele daqui e eu estou bem próximo ao seu ouvido. Ó, aqui está o ouvido. Aqui é onde tem a articulação. Então, para a gente entender melhor isso, faz uma dinâmica comigo. Você vai colocar o seu dedo na frente do tragus. Ó, aqui está a minha orelha. Aqui eu tenho o tragus. Você vai colocar os seus dois dedos, não apertar, só colocar seus dois dedos na frente do tragus, que é justamente na frente desse orifício que está aqui colocado como ouvido,
certo? Colocando os dedos aqui, abre e fecha a boca. Alguma coisa saltou nos seus dedos. Sentiram? Pois é, agora nós vamos falar sobre esta coisa que saltou nos seus dedos, para você poder entender cada vez melhor. Então, olha só, vamos pegar aqui. Aqui eu tenho o côndilo. Então, a mandíbula tem uma parte aqui e eu tenho a outra aqui. Essa parte aqui é que está se movimentando, ó, o côndilo. Perceberam? Muito bem. Depois aqui eu tenho o disco articular. Nossa, esse cara é super importante, é o chapeuzinho, a gente vai conversar muito sobre ele. É ele que ajuda a fazer com que esse côndilo se deslize até aqui, uma das coisas, né? E depois ele retorne ao local. Ele é aquele que está sempre com a coleira. Ele fala assim, pode ir, cachorrinho, mas ó, traz o cachorro logo de volta. Então ele solta a coleira, mas traz a coleira de volta para não ter nenhum problema nessa articulação. Depois nós temos o ouvido, como eu já mostrei, o ligamento posterior, que ele está aqui. Então, o ligamento é a tal da coleirinha, que nós vamos falar já já. Depois eu tenho a eminência é assim, ó, até onde o disco vai poder chegar, tá? Ele vem para cá, ele vai chegar aqui. Então, eu tenho a eminência articular, ligamento posterior, que é aqui, cadê ele? Ligamento posterior tá aqui para trás. Não, não tá. Ele não tá nesse. Então, não vai aparecer os 6 aqui, não. Não tá. Você não vai conseguir enxergar porque ele vai estar escondidinho, não vai dar. E aqui, músculo pterigoideu lateral superior e o músculo pterigoideu lateral inferior. Então, esses são as pessoas, vamos dizer assim, que estão próximas a esse côndilo. Eles estão protegendo, mas tem muita gente mais envolvida. Então, põe a mão aqui de novo, abriu e fechou a boca, aham, aham. Nas próximas aulas, pega um espelho e traz para assisti-las, porque daí você vai poder se enxergar e quando nós formos fazer algumas dinâmicas, você vai entender o que está acontecendo. Combinado? Então lembra disso, trazer um espelho para você poder se enxergar. Muito bem. Os componentes da TM, nós temos as partes duras, que elas são superfícies que vão articular com as partes duras do outro lado e no meio vai ter algo de parte mole para conseguir fazer. Tranquilo? Então vamos lá. Na mandíbula, eu tenho a cabeça da mandíbula ou o côndilo mandibular, que está justamente aqui, ó. Cabeça da mandíbula ou o côndilo articular. Aí depois, no temporal, eu tenho o tubérculo auricular articular, ó, aonde vai, eu vou encaixar esses dois, tá vendo? Ó, encaixei, só que essa daqui faz parte do osso temporal e esse aqui faz parte da mandíbula. E a fossa mandibular, que é justamente onde vai poder se movimentar. Eu tenho que ter duas estruturas duras e que possa ter algo para se caminhar lá dentro do túnel, vamos pensar assim. Depois nós temos os ligamentos articulares. Então, olha só. Até agora eu falei já dos ligamentos, eu falei da articulação, dos componentes duros. Se a gente for pensar, eu estou falando de muitas estruturas e a gente pensa só no masseter. E o masseter, às vezes, coitadinho, não tem nada a ver. Agora, veja quantas estruturas nós vamos falar para que vocês possam ficar cada vez mais atentos e depois nós vamos recapitular. Eu tenho a cápsula articular, ou seja, aonde essa articulação consegue se movimentar, muito bem. Eu tenho o ligamento temporomandibular, que ele vai ligar as têmporas à mandíbula. Eu tenho o ligamento esfenomandibular. Lá no passado você aprendeu que eu tinha uma borboleta. Essa borboleta, ela chamava
osso esfenoide. Acho que é tão no passado que você nem lembra. Mas lá no meio tem um osso esfenoide. Então quer dizer que eu tenho um ligamento que é esfeno, que vem lá da asa da borboleta até a mandíbula. Tudo para segurar essa mandíbula, hein? E tenho o ligamento que vem do processo estiloide até a mandíbula. Então vejam bem, nessa primeira aula nós conseguimos entender conseguimos entender algumas das estruturas para poder perceber o que se movimenta e o que não se movimenta, o que vai dar dor e o que não vai dar dor. E no decorrer do curso nós vamos compreendendo aos poucos cada uma. A minha proposta é: estude essa aula, guarde esses componentes para que na próxima aula você consiga entender melhor, porque virão muitas outras informações. E lembra, nós vamos construir conhecimento. Então, a cada etapa terá mais alguma coisa nova. Combinado? Então, faça isso. Estude antes da próxima aula. Eu te espero.